Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre a treta do Jeff Berlin e do Victor Wooten. Tá acontecendo uma coisa sobre contrabaixo mundial, sobre ensino de contrabaixo, que é um grande debate, que é proposto pelo Jeff Berlin, e ele tem feito várias críticas ao Victor Wooten. Eu quero detalhar isso pra vocês, porque eu tenho acompanhado há alguns meses, eu não sei se vocês acompanham, eu tenho visto os posts na página dele, e eu quero traduzir isso pra você. É uma longa discussão e eu quero também trazer alguns convidados aqui pro canal pra gente debater sobre isso. Eu acho que é um tema muito legal, porque esse canal fala sobre ensino de contrabaixo e é sobre isso que eles estão falando. Aliás, isso tá um pouco de treta, porque o Jeff Berlin tem sido bastante agressivo nos comentários. Eu quero primeiro aqui contextualizar tudo o que tá acontecendo, vou explicar o que acontece, vou explicar minha visão. Não venha defender o Victor Wooten aqui nos comentários, porque a proposta do vídeo não é falar mal do Victor Wooten, ó. Tem uma foto dele ali atrás, tá? Então eu sou fã dele, eu não tô falando mal do Victor Wooten, mas eu concordei com muita coisa que o Jeff Berlin falou, então eu quero debater isso aqui. Tenha a mente aberta para você entender o que tá acontecendo e vamos até lá. Eu sou professor de contrabaixo, então esse tema me interessa muito. Meu nome é Renato Leite, você está no canal certo para virar um baixista consciente. Então vamos lá. Quem é o Jeff Berlin, né? É um baixista que surgiu, cara, mais ou menos na época do Jaco, e ele tocava praticamente tão bem quanto. Claro que tem toda a originalidade do Jaco, mas a galera comparava. Depois ele foi tocar com o Alan Holdsworth. Então você vê que é um cara muito foda das antigas, assim. Um cara que fez muita coisa, já tocou no Fusion, já tocou no Jazz, já tocou com muita gente. É um cara que estudou na Berklee. Se você ver os vídeos dele tocando baixo, é impressionante. Ele tem uma técnica, assim, tão boa quanto a do Jaco, já na época do Jaco. Tem um vídeo dele fazendo jam junto com o Jaco. E meio que pareado, assim, sabe? É bem impressionante de ver. Eu sou muito fã do trabalho dele. Depois ele virou um baixista voltado para a área educacional. Então ele lançou vários métodos, montou uma escola. Então é um cara que sabe bastante do que tá falando. Se você já viu aquele arranjo da Kinga Glick, uma baixista polonesa que toca Starway to Heaven no baixo, no jazz bass, ela tá sempre com jazz bass, ela toca bem pra caramba, eu acho muito da hora essa baixista. Esse arranjo é do Jeff Berlin. Então ela tá fazendo ali uma espécie de um cover. Então esse cara é muito especial pro mundo do baixo. Então o que acontece? Ele tem criado uma metodologia tradicional e tem defendido a existência disso. Por quê? No baixo não tem uma escola. Quando você vai tocar baixo acústico, você tem o Simandl, por exemplo, que é um livro de contrabaixo que você faz do começo ao fim e você aprende contrabaixo. O que tem ali no Simandl? Músicas? Não, tem exercícios. Então ele fala sobre isso, o que é uma academia musical. Então ele fala, por exemplo, não é algo artístico que você vai ensinar para o aluno, você vai ensinar algo ensinável e técnico. Por exemplo, uma frase para 2/5. Então no canal dele ele mostra isso, ó, isso aqui é uma frase e eu ensino isso na aula, isso aqui é uma coisa técnica. E é isso que ele tem sentido falta no ensino de contrabaixo, porque o que acontece? Todos os professores, eles seguem por conta própria, a gente não tem uma escola formal. Eu mesmo montei o meu método de ensinar os alunos. Cada professor tem o seu jeito de ensinar. E isso deixa ele extremamente irritado, porque, para pensar, todos os baixistas querem praticamente a mesma coisa, que é tocar bem, ter uma ideia na cabeça e passar para o instrumento. E tem um jeito de fazer isso. Porém, tem 1000 maneiras de ensinar. Isso talvez esteja errado. Quando você vai aprender um instrumento mais clássico, assim, por exemplo, um trombone, um violino, você vai ter os métodos tradicionais, que ele chama de acadêmico. O método acadêmico, ele não é artístico, mas ele é ensinável. É isso que ele fala. Então você consegue transformar o aluno que está no ponto A no ponto B. Isso é muito interessante pensando em educação. Porque o que a gente vê? O oposto disso, né? A gente vê na internet, às vezes, umas dicas jogadas a esmo. Aí que começa a crítica ao Victor Wooten. Ele começou a falar mal das dicas não acadêmicas musicais que tem a rodo na internet. Eu mesmo tenho vários vídeos desse, porque assim, eu sou influenciado pelo Victor Wooten. Eu acho as dicas dele artísticas muito boas. Então eu já fiz vários vídeos tentando traduzir o que o Victor Wooten falou. E eu também já fiz vídeo criticando as dicas do Victor Wooten, falando que talvez essa dica não seja pra você. Faz uns 3 anos que eu fiz esse vídeo, mas ele já concorda com o ponto do Jeff Berlin. Por quê? O Victor Wooten, ele tem umas questões mais filosóficas, umas dicas mais artísticas. Então, o que acontece? Você vê a aula dele, é um show, ele vai tocando enquanto ele fala bem, ele fala com uma voz bonita e tal, e é muito legal de ver. Aquilo já serviu pra me destravar de várias situações em que eu tava sendo um baixista inexpressivo, sabe? Então, por exemplo, tem uma dica dele que ele fala que não existe nota errada, toda nota é certa. E ele ensina o quê? Você tocar com interpretação. Você tocou uma nota que tá certa ou errada, você tá sempre pensando na nota, você esquece do ritmo, você esquece do groove, você esquece da interpretação. Então ele mostra que se você tiver uma interpretação legal, e se você tiver um ritmo bom, um groove bom, mesmo se você tocar alguma nota ou outra errada, talvez o seu solo fique mais interessante do que aquele solo com todas as notas certas, porém um solo inexpressivo. Esse é o ponto dele. E isso, putz, pra mim serviu pra caramba. Por quê? Eu já tinha os modos todos mapeados.
todos os modos da menor harmônica, todos os modos da menor melódica mapeado no braço, em todos os tons. Aí eu ouvi isso, putz, cara, mexeu comigo, sabe? Tipo, mudou minha tarde, eu fiquei emocionado, fui tocar e a dica do Victor Wooten me ajudou a destravar. Mas agora para pra pensar num cara que tá no começo, o cara que tá lá no início do contrabaixo, navegando pelo YouTube e cai num vídeo desse. Será que vai ajudar o cara a falar, por exemplo, que não tem nota errada? Né? Você pode tocar qualquer nota, contanto que o ritmo esteja bom. Isso para um aluno que ainda não mapeou o braço, que ainda não sabe os campos harmônicos, não sabe a teoria, será que vai ser bom para esse cara? Então, esse é o ponto do meu vídeo. E é isso que o Jeff Berlin tem falado, basicamente. O que é uma dica acadêmica que pode te levar do ponto A ao ponto B? Isso quando você é um intermediário, isso quando você é um iniciante, ou isso quando você é um avançado. Agora, o que o Victor Wooten faz? Ele dá uma dica artística. É como se fosse um coach para você se destravar. Para mim, serviu demais e deve ter ajudado muita gente. Mas dependendo do nível que você tiver, não vai te ajudar. Por exemplo, tem uma dica que eu considero bastante errada, que é você, por exemplo, pensa assim, a nota errada está meio tom da nota certa. Beleza. Cara, essa dica é uma dica que nunca ajudou ninguém. O Jeff Berlin fala isso e eu, concordei na hora, cara. Eu não tive como discordar. Porque assim, se você tocou uma nota errada, você não sabe onde você tá. Você tá perdido. É isso que tá acontecendo. Então você vai subir meio tom, você vai descer meio tom, para pra pensar no seguinte. Você está em dó maior. Aí você caiu na nota fá sustenido. Era pra você tocar um jônio. Você tocou uma quarta aumentada. Beleza, você tocou uma nota errada. Vai soar bem dissonante, que é uma quarta aumentada. Você não tava esperando, principalmente se tratando de jônio. Aí você fala, não, vamos descer meio tom. Aí você vai cair na quarta justa, que é a void do modo. É a nota evitada do modo, é a nota que vai chocar com a terça. Então você foi de uma nota ruim pra uma pior ainda. Entendeu? Isso que acontece quando você aplica essa dica a esmo. Agora, assim, se você já tá numa nota errada, qual é a dica que eu dou? É a dica que o Jeff Berlin dá, também ouvindo o texto dele. Vá pra uma nota boa, vá pra uma nota certa. Mas pra você ir pra uma nota certa, você tem que saber onde você tá, certo? Então você tem que ter tudo mapeado. Então você tem que ter um cronograma de estudos. Isso é muito importante. Você tem um cronograma, por exemplo, para 4 anos. O que você vai aprender no ano 1? O que você vai aprender no ano 2? O que você vai aprender no ano 3? Porque tem cara que já quer ser o avançadão. Já vou aprender dando ali no primeiro ano aqui, tal. E já vai pulando um monte de etapas, sem estar com as coisas mapeadas. Então, o que ele tem pregado é sobre uma academia mais formal. Você fazer no ano 1, aprender as notas no braço, aprender a ler uma partitura básica. No ano 2, você vai aprender um pouco de walking bass, sei lá, não sei exatamente como é que é o método dele. Eu ainda quero comprar os livros e estudar, porque eu achei que é bem legal. E eu acho que pode ajudar, inclusive, nos meus métodos. Então, o que acontece? Tá todo mundo autodidata e na roleta do YouTube. Todo mundo vai lá, opa, esse vídeo aqui é a harmonia negativa do Jacob Collier, opa, vou assistir. Cara, esse vídeo vai te ajudar alguma coisa? Não vai. Não vai te ajudar em nada, cara. Esse vídeo não serve pra nada. Dependendo do ponto que você tá, não serve pra nada. Eu mesmo já fiz vídeos assim. São vídeos que eu considero aula show. É ali onde você vai mostrar tudo que você sabe de coisa difícil, assim, sabe? Mas vai ajudar as pessoas? Será que ajuda as pessoas? Eu sempre falo para meus alunos não assistirem meus vídeos do YouTube. Porque se você já tá pagando uma aula, você tem um cronograma, você tem um conteúdo para você fazer. Siga ele, não deixe de fazer ele. Sabe? Não fica perdendo tempo vendo dicas especiais da galáxia, da internet. Porque isso aí você vai perder o seu foco. Você vai ver coisa lá do final do curso que você deveria ver daqui a 10 anos, sabe? Então, por exemplo, tem um vídeo meu que eu fiz sobre modulação métrica. Cara, isso aí seria um vídeo para uma pessoa que já tá saindo de uma faculdade de música, sabe? Eu vi que um monte de gente iniciante assistiu lá, não entendeu, bulhufas, achou legal, tentou fazer, fez errado, legal, massa, curtiu, descurtiu, e beleza, né? Agora, pode pensar, a pessoa viu um show ali, uma aula difícil e tal, mas será que ela aprendeu alguma coisa com aquilo? Será que aquela coisa está no cronograma certo para ela? Então, isso é muito importante, você seguir o cronograma certo e ter as coisas na sequência. Ele critica, por exemplo, o uso do metrônomo, que a galera põe sempre, né? Todo mundo vai fazer qualquer exercício, põe o metrônomo. E aí o exercício vira multitarefa. Você tem que, além de acertar as notas que você está lendo na partitura, sincronizar com o metrônomo. Então é uma coisa já muito difícil, dependendo do tipo de aluno que ele vai fazer. Então ele dá a dica de o cara tocar, aprender a música primeiro, tentar tocar sem. Depois, vai existir algum exercício que você vai precisar do metrônomo? Eu acho que sim. Se você for estudar ritmo e quiser ter muita precisão, é legal você saber. E é legal você saber tocar com o metrônomo. Mas posso te dizer qual é a minha experiência com o metrônomo? Eu tocava na noite. Aí eu fui fazer faculdade. Daí eu vi que era importante usar metrônomo. Aí eu fui usar. Cara, de primeiro eu consegui. Mas por quê? Eu sou um gênio do baixo? Não. Eu já tocava há 4 anos, tá ligado? Então eu já sabia manter o tempo. Putz, foi rapidinho pra eu conseguir pôr ali no metrônomo, sabe? Agora tem um cara que não toca nenhuma música, não consegue tocar nenhuma música do começo ao fim, sozinho.
e já quer fazer um monte de exercício com metrônomo, entendeu? O cara tá pondo a carroça na frente dos bois pra caramba. Então, eu acho isso, concordo com ele, sabe? Você vai ficar fazendo um monte de coisa difícil e o metrônomo, ele é uma coisa que às vezes assusta o aluno. Então, dependendo do caso, falando sobre educação musical. Agora, um músico profissional tem que saber tocar com metrônomo? Óbvio que sim, né, velho? Você tem que saber pôr o metrônomo no 2 e no 4, pôr o metrônomo na última semicolcheia, tem que saber fazer quintina em cima do metrônomo, saber fazer um monte de coisa em cima do metrônomo, tá ligado? Agora, se você é um aluno, talvez seja o caso de você deixar lá pra frente, sabe? Eu vi o metrônomo quando eu tocava baixo há 4 anos. Foi super saudável pra mim. Agora, tem gente que já vai querer pôr no primeiro dia o metrônomo. Será que é preciso fazer isso? Agora, tem aluno que às vezes tem dificuldade em manter o tempo. Então vamos tentar fazer sem o metrônomo, vamos tentar fazer com uma bateria eletrônica. Tá bom, e vamos usar o metrônomo algumas vezes. Mas eu acho também, concordo com ele, tem muito uso automático de metrônomo, que às vezes acaba virando um exercício de metrônomo. O cara fica tentando tocar um negócio ali. Só que assim, ele não sabe tocar uma música ainda, o cara não aprendeu nem que país é esse no baixo e tá fazendo um exercício com metrônomo. Então pode ser extremamente errado. Tô dando um monte de opinião minha aqui, já falando sobre o tema, né? Eu vou deixar o vídeo dele aqui nos comentários. Então tem um vídeo gigante de 1 hora e pouco que eu fiquei assistindo. O vídeo é todo em inglês, mas só ativar a legenda do YouTube que você vai conseguir entender. Meu inglês é bem mais ou menos. Eu ativei lá e consegui entender. Então convido você a assistir, participar dessa discussão. Eu achei muito legal. Ele tá falando mal do Victor Wooten e ele tem pegado pesado. Ele tá indo na página do Victor Wooten, nos grupos do Victor Wooten, e escrevendo uns baita textão, falando, ó, isso tá errado, isso não ensina ninguém, isso não funciona. E é por isso que eu tô falando que tá uma treta. Porque, cara, imagina assim, você vai na página do cara, tá ligado? São os fãs do cara ali. Então, pensa assim, Jeff Berlin é um cara mais desconhecido do que o Victor Wooten. E aí ele vai lá no grupo do Victor Wooten falar isso. Aí a galera que é fã do Victor Wooten e que gosta daquelas dicas e tal, inclusive eu gosto, vai em cima dele. Então tá rolando uma baita treta. Tô fazendo esse vídeo aqui pra atualizar vocês e também porque eu tô tentando me manter atualizado sobre o assunto, porque é um assunto que me mantém tem muito a ver com esse canal. Eu quero trazer outros professores de baixo aqui pra gente debater, pra gente conversar sobre isso. Então deixa aí o seu comentário, vê o que você acha sobre isso. Tenta acompanhar, vê o vídeo dele, eu acho que é bem legal, ele vai explicando parte por parte. Eu acho isso muito bom. Na minha opinião, o que ele fala não anula em nada o Victor Wooten, sabe? É só pra você saber a hora certa de você aplicar um Victor Wooten na sua vida. E não achar que aquilo é ensino musical. E aí ele diferencia bastante o que é um ensino musical tradicional do que é uma dica artística que vai te ajudar a destravar na vida e fazer uma coisa mais legal, uma coisa mais expressiva. Eu acho que as duas coisas são muito legais e elas só tendem a somar. Porém, se você vê a coisa errada na hora errada, você pode colocar a carroça na frente dos bois e acabar não aprendendo nada, ficar frustrado, gastar dinheiro. Enfim, ele fala bastante sobre isso também, sobre você gastar dinheiro num curso de baixo e depois não aprender. Eu vou fazer um paralelo aqui, que teve uma aula uma vez que eu fiz com um cara que é muito bom. O que acontece? Ele não sabia explicar quase nada do que ele fazia. E eu paguei a aula mesmo assim, eu ficava vendo praticamente um show na minha frente. E olha que legal, eu já tinha me formado em música. Então sabe o que eu fazia? Eu falava, tem como voltar essa frase? Tem como fazer isso aqui de novo? E eu, com meu caderninho, fui anotando. Então eu percebi ali, ó, aplicou escala menor melódica. Ah não, aplicou tal coisa, aplicou tal coisa. O cara não sabe falar muito sobre o que ele tá fazendo, porque ele não estudou a teoria formal. Então ele não tem os nomes que eu tenho, sabe? Então ele não sabe. E ele também não é professor, ele não sabe pegar e dissecar aquilo e passar um monte de exercicinho para eu aprender. Porém, o que acontece? Eu já era um músico profissional ali. Então eu consegui ver e entender. Olha que legal. Agora, para pensar, será que esse cara é um bom professor para iniciantes? Talvez não. Mas olha que ótimo também, né? O cara é um super baixista. É muito legal se ele puder dar aula só para músicos que já estão no intermediário avançado. Existe o professor que é ótimo para o músico iniciante, que é o cara que vai saber levar o músico do A ao ponto B. Existe o professor que vai dar aula para o músico intermediário e existem os músicos que vão dar aula para os músicos avançados, que são esses super professores, que eu acho que daí está muito válido você ter uma dica artística, ou então de você ver o cara tocar e tentar imitar ali na aula, sabe? Tipo, só que assim, será que dá para o iniciante fazer isso? Provavelmente não. O iniciante ele precisa das coisas mais mastigadinhas, as coisas com sequência. Então, esse é o paralelo que eu faria. Muito obrigado quem ficou até o final. Eu vou trazer mais vídeos, vou tentar atualizar vocês mais sobre o tema. E valeu, até uma próxima.